Olá amigos, estamos aqui para mais um conteúdo de Redes Intelbras e hoje a gente vai falar sobre um tema interessante, que é o uso da fibra ótica em projetos de POL, dentro das empresas e condomínios, né? Então para isso está aqui comigo o Rafael. Beleza, Rafael? Tudo bom, Fabrício? Ele é analista de desenvolvimento de produtos aqui da parte de passivos, né? E vai dar uma aula aqui para a gente a respeito da infraestrutura que a gente tem. Mas antes, quero deixar uma pergunta aqui para você, né? Que é bem comum, inclusive, que a gente escuta, que é qual que é a vantagem de eu usar fibra ótica em vez do cabeamento tradicional, né? O cabo de rede, o par metálico ali. Show de bola, Fabrício. Então, para essa tua pergunta, existe vários pontos, né? O primeiro é que a gente sempre fala que a rede ótica ela é uma rede à prova do futuro. O que significa? Hoje, por exemplo, a gente tem aqui um cabo Cat5e e um Cat6. Então, quando foi inventado tecnologias com maiores tráfegos de dados, o cabeamento teve que ser trocado, porque esse cabo aqui não suportava um tráfego de dados tão grande quanto para frequências maiores. Beleza. Porém, para a fibra ótica, como o tráfego é através de luz, a gente não tem interferência. Então, o cabeamento que tu instalar ali, as tecnologias dos ativos vão evoluir, aumentar o tráfego de dados e tu não vai precisar trocar o teu cabeamento. E além disso, também existe outros pontos, né? A distância para um cabeamento metálico ali de uma rede P, por exemplo, a gente especifica no máximo até 100 metros. Sim. E para a fibra ótica, a gente tem, por exemplo, o GPON, a rede PON, que chega até distâncias de 20 km, né? Legal. E acho que é importante a gente só voltar nessa questão da infra, né? Então, eu vou montar a infraestrutura uma vez só de fibra ótica, né? Se a tecnologia evoluir, eu só vou trocar as pontas. Sim, a única preocupação é que tu garanta que a parte de cabeamento estruturado ótico ali seja de boa qualidade para ela permaneça na mesma performance ao longo do tempo. Legal, show de bola. E tem uma outra vantagem também que a gente sempre fala, que é a possibilidade de redução de custo também, né? Exato. Com infraestrutura, menos espaço, pode passar junto com outras tecnologias, né? Com outras estruturas, né? Exatamente. Então vamos falar do primeiro ponto de passar o teu cabeamento ótico em qualquer lugar, por exemplo. Hoje a gente recomenda para não passar um cabeamento de par trançado junto com um cabo de energia, por exemplo, por causa da interferência. Já com a fibra ótica, a gente não tem esse problema. E além disso, a gente tem aqui, por exemplo, um pedaço de cabo drop. Então, nesse cabo, só tem uma fibra, Fabrício, que pode, por exemplo, no GPON ali, atender até 128 pontas, né? E aqui no cabeamento metálico, a gente tem um cabo bem mais caro e também acaba tendo um cabeamento mais denso. Sim, dá até para mostrar aqui, ó, a diferença, né? Aqui é o cabo drop, uma fibra, uma conexão, e aqui o cabo de rede, né, uma conexão. Então, ó, ocupa um espaço muito menor, né? Economiza bastante com infraestrutura nesse caso, né? Exatamente. Além de poder passar junto com outras coisas. Então, se eu vou montar a rede num ambiente que já tenha infraestrutura montada, não dá para criar uma infra nova, eu posso passar isso aqui junto com a energia elétrica, por exemplo. Exatamente. Legal. Exatamente. Show de bola. E aí, então, vamos lá. Essas são as principais vantagens que a gente tem de montar uma rede ótica, né? Redução de custo com infraestrutura, rede à prova de futuros, né? Que a física não vai mudar, né? Você só vai trocar os ativos depois no futuro. Mas quais os tipos de rede que a gente pode ter? Então, existe duas grandes topologias, né? Que seria a rede PON, que é a rede ponto-multiponto, onde eu tenho de um lado o concentrador, que no caso aqui é o LT, e na outra ponta seriam as ONUs ou ONTs, que seriam esses produtos aqui. Legal, aqui a gente tem uma OLT G08 de 8 portas PON, né? E ali uma ONU, então eu posso ter aqui 1024, né? ONUs dessa daqui. Exatamente. E como é que funciona essa estrutura, Fabrício? Então por exemplo, lá no provedor a gente vai ter uma OLT, e dessa OLT ela vai provavelmente para um DIO, onde vão ser conectados através desses cordões óticos. Então eu vou fazendo a conexão aqui já, ó. Vai explicando aí pra gente, eu vou fazendo a conexão. Perfeito. E daí, desses cordões, como é que ele vai transferir para esse cabo aqui, que é o cabo AS, né? O cabo que vai lá na rua. Nesse caso aqui é um cabo de 12 fibras. Aí ele utiliza um equipamento que é um DIO, que ele vai fazer ali as fusões da fibra do cordão ou do splitter nesse cabo aqui. Então, lá na rua, para esse cabo vão ter as caixas de emenda, que às vezes ele tem um cabo de 24 fibras e quer jogar um cabo de 12 para uma rua ou um cabo de 12 para outra.
E aí a gente chega então na rede de terminação, né, que seria a última milha, que lá vai ter uma caixa dessa, uma caixa de terminação no poste. Essa aqui é a caixa da Intelbras, ela já tem aqui 16 saídas. É a CTO, né? A CTO, exatamente. Então essa aqui é uma CTO de uso interno, de uso externo, com 16 saídas para fazer o atendimento ali dos assinantes, dos clientes do provedor. E lá na casa do cliente vai ter um equipamento desse aqui que vai trazer a rede ali pro assinante. Legal. E uma pergunta, como que a gente traz isso agora para dentro das empresas, né? Aqui você usou um exemplo legal que é do provedor de internet, sai da OLT, DIO, rua e caixas. E dentro da empresa, né? Qual que é a solução que a gente pode utilizar? É o mesmo cabo, ASU, como que é? Então, no cenário do provedor, ele vai ter boa parte da rede dele que vai estar no ambiente externo. Então, para o ambiente externo, a gente não precisa ter todo esse critério de robustez para um ambiente interno. Então, por exemplo, a questão do cabo, a gente não precisa necessariamente usar um cabo desse. A gente pode fazer, por exemplo, tudo com cabo drop ou com cordão. A caixa de terminação para uso externo, a gente também existe no mercado hoje soluções para a caixa de terminação para uso interno, para colocar em prédio ou até mesmo em escritório. Então, a rede para ambiente interno ela não precisa ser tão robusta quanto a rede de ambiente externo, mas sim, a gente continua tendo ali a OLT e a ONU para fazer os que são os ativos ali da rede, né? Legal. A gente tem inclusive um videocase mostrando esse projeto que está aqui atrás, né? A gente apresentou ele num videocase falando justamente disso, né? Do uso do GPON, né? Uma OLT maior, são duas OLTs maiores que a gente tem distribuindo aqui dentro, né? E seguindo essa proposta, caixas distribuídas aqui dentro usando o cabo drop mesmo. Redução de custo gigantesca que nós tivemos aqui nesse projeto, né? E aí, tá, eu vou vir para dentro da empresa, eu tenho ali a OLT, tenho as caixas distribuindo, e aí como que eu faço a conversão da fibra para cabo na estação ou para uma câmera e tal, nesse caso aqui, né? Lá no provedor é a OLT e a ONU. Aqui dentro também a ONU, lá na outra ponta? Sim, a gente pode continuar usando a ONU. Então, se a gente for usar aqui o GPON, né, Fabrício, a gente vai, em cada estação de trabalho, a gente pode colocar uma ONU dessa, então cada funcionário, cada colaborador vai ter seu ponto de rede, ou se não, a gente bota uma ONU e um switch ali, 4 portas talvez, para atender 4 estações de trabalho, né? Legal, legal. Ou talvez uma ONT também, se quiser ter Wi-Fi ali, eu posso pôr uma ONT também perto da estação de trabalho, né? Exato. Show de bola. Beleza. Ponto multiponto. Inclusive eu fui em alguns condomínios há um tempo atrás, condomínios não, resorts, hotéis há um tempo atrás, que eles implementam isso também nesses ambientes, né? Então lá no resort ele colocou a OLT lá na central, distribuiu rede ótica e dentro do apartamento, né, do quarto, tem ONTs lá distribuindo Wi-Fi e internet e telefonia para o cliente, tudo na mesma infraestrutura. Mais uma prova da redução de custos. Se fosse fazer no cabeamento, precisaria do cabo de rede, precisaria do cabo analógico, precisaria do cabo para CFTV, seria uma infraestrutura gigantesca, né? E a distância estaria limitada também. Exato, a distância estaria limitada e são ambientes de praia, por exemplo, então aqui é um par metálico, né? Isso aqui com o tempo, dependendo da exposição à maresia, o conector vai ter mau contato, vai oxidar. Aqui não tem isso, né? Aqui não enferruja, não oxida. Não tem problema. Show de bola, show de bola. E o ponto a ponto, então? Fiz um projeto dentro de um ambiente que eu tenho múltiplos pontos de rede ótica. Mas eu quero só mandar, por exemplo, uma câmera, um conjunto de câmeras a uma distância. Perfeito. Eu preciso da OLT? Não, nesse caso aí não precisaria do LT, né? Então a gente até comenta que às vezes a conexão ali ponto a ponto na fibra é o ponto de entrada ali para o instalador começar a explorar esse mundo da fibra ótica, né? E como é que funcionaria isso? Então ele continua usando ali a câmera e um switch, provavelmente, e aqui, ó, a gente consegue utilizar esses conversores de mídia. O que acontece? Aqui entra o sinal elétrico através de um cabo Cat5e, por exemplo, e esse modelo aqui, que é o KGSD, ele atinge até 20 km de distância, utilizando somente uma fibra. Então, tu consegue ter uma distância muito maior ali para um caso específico. Às vezes, tens uma câmera num lugar que está muito longe, que o cabeamento metálico não iria chegar, tu poderia utilizar esse equipamento aqui. E, além disso, em algumas ocasiões também, principalmente em data centers, alguns suítes gerenciados, ele vem com essas portas SFP, que ele pode utilizar esses módulos
Então garante uma distância de até 10 km também. Então isso aí são algumas possibilidades da pessoa utilizar a fibra na conexão ponto a ponto, né? Substituir trocar o cabeamento metálico pela fibra em alguns casos específicos. Sim, duas perguntas que a gente sempre escuta desse cenário. Quantas câmeras eu consigo colocar ali, né? Muitos imaginam que vai ser um conversor para cada câmera, uma fibra para cada câmera e tal, mas dá para fazer diferente, né? Dá para fazer diferente. Então, essa distância, por exemplo, às vezes tens aqui um switch e tu tem 10 câmeras, por exemplo, a 1 km de distância, mas essas câmeras elas estão próximas uma das outras. Então, tu poderia talvez usar um switch ali entre essas câmeras e o link desse switch com o outro, utilizar um conversor de mídia, utilizando a fibra ali, né? Sim, não dá para fazer no cabo de rede de jeito nenhum. Isso daí. E às vezes a gente pensa, né, putz, dá para fazer via rádio. Mas via rádio tem a limitação do tráfego, interferência, né? Às vezes a fibra é o melhor caminho. E a segunda dúvida, essa é a que acho que gera mais receio assim, nas pessoas em começar a trabalhar com fibra ótica, é que nesse cenário, tanto ponto a ponto quanto um ponto multiponto, ele vai precisar de uma infraestrutura de equipamento, máquina de fusão, tudo isso para fazer ou no ponto a ponto ou no ponto multiponto, ou ele pode começar de maneira mais simples? Pode começar de maneira mais simples. E como é que ele começa dessa maneira mais simples, né? Tu comentou da questão da fusão. Hoje a máquina de fusão, ela tem um custo alto. Então a gente, às vezes, para a pessoa que está entrando nesse mundo da fibra ótica, a gente sugere que ela comece pelas soluções já conectorizadas. Então, cordões com conectores nas duas pontas, usar o conector de campo para fazer aqui a montagem no cabo drop. Então, esses equipamentos, Fabrício, tu não precisa utilizar a fusão, né? Então, o conector de campo, o cordão no caso já vem conectorizado. Para fazer a montagem do conector de campo, daí o instalador, o técnico vai precisar de umas 3 ferramentas mais ou menos ali para fazer a montagem, mas um custo extremamente reduzido. Então, sim, é possível começar ali a utilizar a fibra com custo baixo, com as ferramentas básicas para começar a explorar esse mundo. Legal, você que está aí pensando em fazer algum projeto desse tipo, né? Tenho câmeras distantes, dá para passar um cabo, mas a distância é longa, já dá para começar com fibra ótica com 3 ferramentas. É bem simples mesmo, eu acho até mais fácil fazer o conector ótico do que o conector no RJ45. Viu? Eu também acho. É muito mais prático, mais rápido ali, não tem 8 fios ali para ajustar dentro do conector, é muito prático, né? E aí tem os dois tipos, né? Tem a rede, o conector, o verde, essa é uma dúvida comum também, né? O verde, que é o APC, e o azul, que é o UPC. No caso do conversor de mídia, qual que é o uso desses dois aqui? Quem vai fazer agora esse ponto a ponto aí de fibra ótica, né? Qual que ele usa aqui no... Perfeito, Fabrício. Para o conversor de mídia é o UPC. O verde, aqui no cenário nosso que a gente montou, onde que a gente utilizaria ele? Na caixa de terminação e para fazer a conexão na hernia da Intelbras. Para fazer conexão em OLT, conversor de mídia, a gente sempre usa o UPC, que é o azul, né? Show de bola. Então, azul ponto a ponto e o verde lá nas ONUs e na CTO. Uma coisa que eu acho que é legal até a gente voltar aqui, a gente falou do ponto multiponto, que a rede ela é dividida, né? Então eu saio com uma fibra e eu divido. Isso é através dos splitters, né? Vamos falar um pouquinho aqui, voltar até um pouco na nossa conversa, mas é importante falar, né, de como que é dividida a rede ótica, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um splitter, um divisor de 1 para 32, né? 1 para 32. Eu entro com uma fibra aqui. Mostra para a galera aí. Então, aqui é onde acontece, digamos assim, a mágica da rede passiva ótica, né? Que é fazer a divisão da luz. Então, a gente tem aqui uma entrada, nesse caso, possui 32 saídas, onde todo sinal de luz que entra aqui é distribuído para as 32 saídas. Porém, um sinal de luz que entra pela saída, ela só chega na entrada. Ela não passa de uma saída para outra. Exatamente. Sim, e aí a gente tem, esse daqui é 1 para 32, mas tem 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 16, né? Tem várias opções para você distribuir a sua rede ótica da melhor forma possível. A gente tem um modelo de caixa, inclusive, que já vem com splitters, né? Como essa daqui, ela já tem um splitter lá dentro para fazer essa divisão. Muita gente pergunta, né? Tá, como que eu divido uma porta para 128? É através da combinação dos splitters, né, Rafa? Exatamente, Fabrício. Show de bola. Uma outra, na verdade, a última pergunta aqui, né, na verdade, dos nossos tópicos, né? Quando que eu escolho, então,
entre essas duas possibilidades, né? A gente já falou que no ponto a ponto é quando eu quero ligar um ponto A a um ponto B. Mas dentro do GPON, do PON, né, existem ali as duas tecnologias, né, EPON e GPON. Quando que eu escolho uma e eu escolho outra, nesse caso, né, para distribuir a rede? Então, Fabrício, essa questão vai depender muito da densidade de clientes que tu vai ter, ou de dispositivos, e também da velocidade do tráfego ali que tu vai querer utilizar. Então, tu vai ter que colocar ali, fazer uma balança, né, do que tu vai querer, por causa que o custo aí também influencia, e ver qual que vai ser a melhor opção. Legal. Então, para escolher entre GPON e EPON, primeiro começa pelo tráfego. A gente sempre fala isso nas nossas lives, né? É importante entender se for CFTV, ou entender o bitrate das câmeras, se for internet, ou é preciso entender o tráfego que vai passar pela sua rede para saber escolher a melhor opção, né? Entre GPON, que tem uma capacidade maior de tráfego, e EPON, que tem uma capacidade menor. E o ponto a ponto não tem segredo, né? Ponto A, ponto B, não precisa configurar nada, é ligar a fibra. É plug and play. Plug and play, espetou a fibra, fez o conector direitinho, já está funcionando rede de um lado e rede de outro. Então acho que é isso. Conseguimos apresentar um pouco aqui para vocês da infraestrutura que tem, né, no meio do caminho entre os ativos aqui numa rede PON ou numa rede ponto multiponto. Mais alguma consideração final? Olha, Fabrício, acho que a gente já deu uma ideia geral aqui para o que a pessoa precisa ali para começar nesse mundo da fibra. Eu acho que... Legal. Se o cliente quiser saber um pouco mais? Se ele quiser saber um pouco mais sobre nossos produtos, no nosso site da Intelbras, os produtos de redes, passivos de fibra e redes fibra ótica, ele encontra ali todas as informações técnicas, tanto para os ativos quanto para os passivos da rede. Legal, show de bola. E também no nosso YouTube, Instagram, @souparceiro, Facebook, @souparceiro, que a gente tem bastante conteúdo bacana para vocês. No nosso portal de treinamentos também, cursos.intelbras.com.br, nós temos vários meios de levar informação até você. Então, gostou do vídeo? Dá um like aí, curte, compartilha e vemos você na próxima.